Fala, pessoal do terceiro ano, beleza? Professor Rodrigo Lopes aqui. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de física, ok? Hoje eu estarei trazendo a devolutiva, ou praticamente uma revisão do nosso conteúdo. Motivo: nós estaremos fechando a nossa primeira nota. Devido a isso, eu estarei resolvendo essas atividades com vocês, porque nas nossas notas, na nossa atividade avaliativa, eu vou considerar lá acertos e erros. Porque até agora, nos nossos exemplos, eu considerava a participação apenas pelo aluno ter feito ou não a atividade, ok? Então vamos relembrar um pouco aqui. Nós começamos aqui revisando o átomo, né? Todo e qualquer material existente, ele é constituído por átomos. Esses átomos, ele é formado por partículas que são os prótons, os prótons, os elétrons e os nêutrons, ok? Beleza. O átomo é formado pelos prótons, pelos elétrons e pelos nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam numa região bem central do átomo, que é chamado de núcleo, ok? O núcleo. Quem é que está nesse núcleo? São os prótons e os nêutrons. São os prótons e os nêutrons. Ao redor desse núcleo, eu tenho uma região, o desenho não vai ficar legal, né? Mas dá para entender. Eu tenho uma região chamada eletrosfera. Na eletrosfera vão ficar quem? Como o nome já diz, os elétrons, ok? Convencionou-se o seguinte: os prótons têm carga positiva, ou seja, o sinal dele é mais, e os elétrons, vou colocar aqui, ó, têm carga negativa. Os nêutrons, como seu nome já diz, não possuem carga elétrica, ok? Então, só para fixar, prótons e nêutrons ficam no núcleo do átomo, os elétrons ficam ao redor numa região chamada eletrosfera. Nós temos que lembrar também que isso aqui é importante até na hora dos cálculos, o que é a carga elementar. O que é a carga elementar? Ela é a carga do próton e do elétron, ok? Então, sempre que disser assim, carga elementar, ela é a carga do próton e do elétron. Ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Lembrando, esse Czinho aí é nossa unidade de medida, que é em Coulomb, em homenagem ao Charles Augustin de Coulomb. O que é que nós temos? Quando se trata do elétron, essa carga elementar ela é negativa, porque o elétron é negativo. Quando se trata do próton, essa carga ela é positiva, ok? Mas quando nós estivermos utilizando ela dentro das nossas fórmulas, eu vou utilizar ela em módulo, ou seja, eu não preciso colocar sinal. Assim, fixem o seguinte, ó, sempre a carga elementar que vai ser representada, não coloquei aqui, por um Ezinho, a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Sempre a carga elementar terá esse valor, independente se a questão disser ou não, ok? Nós temos, ó, todos os corpos existentes, eles normalmente
eles estão neutros. Cuidado, não confunda nêutrons com corpo neutro, ok? Quando é que um corpo está neutro? Quando ele possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Estão observando? Aqui eu tenho 4 prótons e 4 elétrons. Então, quando eu tenho a mesma quantidade de próton e quando eu tenho a mesma quantidade de elétrons, eu digo que um corpo está neutro, ok? Aí eu tenho outra possibilidade para um corpo. Um corpo, ele pode estar neutro ou ele pode estar eletrizado. Quando ele está eletrizado, quando a quantidade de prótons e elétrons forem diferentes. Ou seja, por exemplo, se eu tenho aqui um corpo com 4 prótons, né, 4 sinais positivo, e apenas 2 negativos, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E elétrons eu tenho apenas 2. Se ele tem mais prótons, eu digo que ele está eletrizado positivamente, porque ele tem mais cargas positivas do que negativas, ok? Então, quando um corpo está eletrizado e tem mais prótons, ele está eletrizado positivamente. E se fosse o contrário? Se em vez dele ter mais prótons, ele tivesse mais elétrons, logicamente, ele está eletrizado negativamente, ok? Não vai caber aqui. Ele está eletrizado negativamente. Assim, nós temos 3 possibilidades para um corpo. Pode estar neutro, quando a quantidade de prótons e elétrons forem iguais. Ele pode estar eletrizado positivamente, quando ele tiver mais prótons. E ele pode estar eletrizado negativamente, quando ele tiver mais elétrons, ok? Vamos agora para os nossos exemplos. Eu tenho aqui nossos primeiros exemplos. Vamos responder de forma bem rápida, ok? Exemplo 1. Por quais partículas o átomo é formado? Quais são elas? Próton, prótons, né? Elétrons e nêutrons. Questão simples, né? Qual o sinal da carga do próton? E qual o sinal da carga do elétron? Questão bem fácil. Próton é positivo e o elétron é o quê? Negativo. Lembrando que essa é a nossa primeira atividade que eu pedi para vocês, ok? O que ocorre com um corpo neutro, quando ele perde elétrons? O que é que ocorre quando ele perde elétrons? Quando ele perde elétrons, ele fica como? Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tenho aqui um corpo neutro, ele tem, ó, 2 e 2, né? Se ele perder um elétron, ele fica como? Eletrizado positivamente, ok? E o inverso, quando ele ganha elétrons. Ora, professor, se quando ele perde, ele fica eletrizado positivamente, quando ele ganha, ele fica eletrizado negativamente, ok? Outra coisa muito importante, um corpo, ele só vai perder ou ganhar elétrons, ok? Ele nunca vai perder ou ganhar prótons. É até possível, mas no nosso meio, na nossa física, por enquanto, a gente só vai trabalhar com isso. Perde ou ganha elétrons. Então, essa daqui foi a atividade, nossa primeira atividade. Vamos aqui para a segunda. Vamos aqui, então, para o nosso exemplo 1, ok? O que é que ele nos diz? Ó? De um corpo neutro foram retirados, aliás, retiramos 10 elevado a menos 6 elétrons, ok?
Ele ficou com carga elétrica positiva ou negativa? Então, a primeira pergunta que nós temos. Quando eu retiro elétrons, o corpo estava neutro, foi retirado elétrons. Lembram lá, ó, quando eu retiro elétrons de um corpo, ele fica com carga o quê? Fica com carga positiva. Respondemos aqui a primeira pergunta, né? Depois ainda diz assim, ó, qual é o valor de sua carga elétrica? Eu não coloquei ainda, mas nós temos o quê? Que nós podemos calcular a quantidade de carga de um corpo através da fórmula, que é igual, vou apagar aqui e fazer menorzinho, que é igual a N vezes E. Quem é o valor de Q? Vai ser a quantidade de carga desse corpo, de um corpo eletrizado, ok? Quem vai ser o N? O N vai ser a quantidade de elétrons, ou o número de elétrons, né? A mais ou a menos. Por exemplo, nesse caso, a questão não me diz que foi retirado 10 elevado a menos 6 elétrons, então isso aqui vai ser o valor de quem? Do N. E o valorzinho do E, que eu já falei para vocês, é a nossa carga elementar, que ela sempre vai valer quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Então, nós temos nossa fórmula. Vou colocar aqui, ó, que vai ser igual a N vezes o E. O valor de Q vai ser igual. Quem vai ser o nosso N? É a quantidade de elétrons que foi retirado do corpo, que a questão me diz que é quem? É 10 elevado a menos 6, vezes, quem é a nossa carga elementar? O valor de E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quando chega nesse momento aqui, praticamente nós dividimos a nossa operação em duas. Eu vou pegar primeiro quem? Os valores que não tem, que não seja potência. Aí eu tenho 10 elevado a menos 6, eu tenho 1,6, eu tenho 10 elevado a menos 19. Vamos pegar primeiro esse valorzinho aqui, ó. Como eu tenho apenas ele, eu vou apenas baixar, vezes. Agora eu tenho 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui, lá da matemática, é multiplicação de potência, coloca aqui, multiplicação de potência de mesma base. O que é que a regra me diz? Que eu vou conservar a base e somar os expoentes, ok? Logo, eu vou com quem é a base? A base é o próprio 10. Eu vou somar os expoentes. Vou colocar aqui de azul. Sempre que tiver uma questão dessa, eu indico sempre que vocês façam essa somazinha aqui dos expoentes do lado. Vou fazer aqui nesse cantinho, que eu vou somar os expoentes. Quem são os nossos expoentes? Aí eu olho lá. É o menos 6, ó, e o menos 19. Então, eu tenho menos 6 e eu tenho menos 19. O que é que a regra me diz? Que eu tenho que somar. Por isso, eu tenho que organizar. Vou apagar aqui e fazer melhor. Eu tenho menos 6, eu vou somar com menos 19. Estão observando? Os dois expoentes são negativos e eu estou somando eles, por isso que eu tive que colocar dentro de parênteses. Menos 6 mais por menos é menos, menos 19. Vai ser igual. Quando eu tenho sinais iguais, eu conservo o sinal de menos e somo. 6 mais 19, eu tenho 25, ok? Logo, nosso novo expoente vai ser quem? Menos 25. Qual é a unidade de medida? A carga é em coulomb, ok? Se você tiver a habilidade de, professor, não preciso fazer esse cálculozinho do lado, porque eu já sei que menos 6 mais menos 19 é menos 25. Não tem problema, ok? Eu indico sempre o cálculo, porque quando eu faço o cálculo, a possibilidade de errar é menor. Vamos aqui para o nosso outro exemplo. Ele diz o seguinte:
Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Quando ele me diz isso aqui, ó, que ele possui excesso, é porque ele possui mais elétrons do que prótons. Ou seja, esse corpo aqui ele está negativo. A questão não impede, mas não é nada demais a gente lembrar, né? Nós temos que determinar a carga elétrica. Vamos utilizar a mesma fórmula, que ela me diz o seguinte: Q é igual a N vezes E. O valor de Q vai ser igual. Quem é o N? Vocês lembram? É a quantidade de elétrons a mais ou a menos. Que valor esse foi que a questão nos deu? 2 vezes 10 elevado a 14. 2 vezes 10 elevado a 14. Vezes o valor da carga elementar, que sempre vai ser o mesmo. 1 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 19. O valor de Q vai ser igual. Agora nós temos 2 vezes 10 elevado a 14 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Mesma coisa que a gente fez da outra vez. Vou pegar primeiro os valores que não sejam potência. Eu tenho 2 e eu tenho 1,6. Estão todos multiplicando, então é só eu fazer aqui de um ladinho. 1,6 vezes 2. Se vocês conseguirem fazer esse cálculo rapidamente também, não tem problema, viu? Pode colocar lá direto. Vou fazer aqui o passo a passo. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Tem uma casa decimal, aqui eu também tenho que ter uma. Logo, 2 vezes 1,6, eu tenho 3,2. Vezes. Agora vem as potências de base 10. Lembra como foi que a gente fez? Eu vou conservar a base, que é 10, e o que é que eu faço com os expoentes? Eu somo. Vou fazer aqui de um lado. 14, esse expoente aqui, ó, mais menos 19. A regra me diz que eu devo somar, por isso que eu coloquei o mais. Como eu tenho somando como número negativo, eu coloquei os parênteses. 14 mais por menos é menos. 14 menos 19, aqui eu tenho 14 é positivo e o 19 é negativo. Quem é maior, 14 ou 19? É o 19, então eu vou conservar o sinal de menos. E subtraio 19 menos 14 é 5. É como se vocês tivessem, ó, R$ 14 e fossem pagar uma conta de 19. Você paga os 14 e ainda fica devendo 5. Logo, quem é o nosso novo expoente? Vai ficar 10 elevado a quem? A menos 5. Coulomb. Calculamos assim o exemplo 2, ok? Basicamente, é apenas isso aqui. Se vocês tiverem atenção e tiverem entendido nossas 3 atividades, nossas certeza que na atividade avaliativa vocês vão conseguir êxito, ok? Qualquer dúvida, assistam novamente. É importante que vocês assistam esse vídeo até o final, né, até aqui, porque vai servir de base para a nossa atividade avaliativa. E lembrando, na atividade avaliativa eu vou considerar o erro e o acerto, ok? Acertou, ganhou a questão. Errou, não tem, vamos dizer assim, não tem só participação, como nessas primeiras atividades, ok? Por isso, por hoje, era apenas isso. Bons estudos e até a próxima.